Eu tinha 21 anos, começando a carreira, e fui escalado pela Rádio Tupi para ir para a Copa do Mundo, ainda naquele esquema de ser repórter, de ser narrador, e com uma equipe super experiente na época e tal. Francisco Horta, do Alcei Camargo, Ronaldo Castro, né? E eu junto ali, juvenil total, né? Começando a carreira e aprendendo tudo com os caras. E tava lá, e assim, eu nunca tinha visto o Brasil ser campeão do mundo, né? Porque eu nasci em 71, um ano depois do Tri. E aí tava ali, vivi aquela emoção toda. Foi, porra, maravilhoso. Foi outra etapa bem legal da minha carreira. Onde é que tu tava quando o Baggio chutou pra fora? Cara, eu tava no centro de imprensa, que era em Dallas, porque a gente tava na retaguarda, no stand-by da transmissão do pessoal que tava no estádio. Eu tava lá no centro de imprensa, assim. Mas um outro momento que para mim foi o mais especial da Copa foi o Brasil e Holanda. O gol de falta? Das quartas de final, o gol de falta do branco, 3-2. Porque ali é o seguinte, o estádio, o Cotton Bowl, era ao lado do centro de imprensa. Então eu me lembro que eu participei do início da transmissão e aí eu fui para o estádio, porque eu tinha um ingresso com a minha credencial, e fiquei ali sentadinho perto da equipe que estava transmitindo, acompanhando aquele jogo lá no estádio. Porra, sensacional, cara. Deve ser muito foda assistir alguma coisa da Copa do Mundo, assim. Muito, muito assim. E principalmente para quem estava começando, né? Primeira nossa, Copa no imagina. local e vendo aquilo tudo ali, a história, né? Sendo... Na hora você não tem muita dimensão e depois, com o tempo, você vê, cara, eu tava lá, né? Que doideira, Porque que em 94 o Brasil não foi como favorito, já tava um tempão, né? Sem Não, ter, né? Então não foi chegar como lá, favorito. tipo, não, a primeira Copa que eu vou cobrir e tal, o Brasil vai campeão, Romário e tal. Aliás, isso até é um ponto positivo para 2022, né? Porque Tá muito tanto tempo, né? todas as vezes que eu me lembro que o Brasil foi como favorito, o Brasil perdeu, né? Pois é. E todas as vezes que o Brasil ganhou, o Brasil não saiu daqui desacreditado. Pelo menos em 94 e em 2002, que foram os últimos títulos, a galera não levava fé no Brasil, não. Nem em a imprensa 98 levava 2006 a gente tava tipo, não, nossos times são insanos, Exatamente. vai ganhar e não Principalmente em não foi. 2006, que tinha, Nossa. na minha opinião, foi a última grande seleção brasileira. Sim. Ali se encerrou um ciclo de grandes seleções brasileiras, que a gente começou desde lá de 50, que perdeu para o Uruguai, mas era uma seleção extraordinária, de Zizinho, Ademir. Aí veio a seleção de 58, de Pelé e Garrincha. Aí veio a seleção de 70, a melhor seleção da história. Aí veio 82, porra, né, que perdeu, mas até hoje está aí, porra. Todo mundo fala da seleção de 82. Perdeu, mas está aí, está na história. Aí veio 94, que foi uma outra concepção de seleção brasileira mais vitoriosa. O Brasil ganhou a Copa. Aí veio 2002 com arte, né? Com o Ronaldinho, com o Rivaldo, com o Ronaldo. E 2006 tinha tudo para coroar isso, né? Porque era sacanagem aquele time, né? Era sacanagem. Porra. Adriano, Ronaldo, Porra, Dida, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Dida, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Juan e Roberto Carlos. Emerson, Zé Roberto. E a partir daí, covardia. A máquina, nesse time. Kaká, Ronaldinho inacreditável. Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador. Mas eu falo, Porra. cara, a nossa cena Perdemos. com os Covardia. franceses, cara. O Zidane atormentou a seleção brasileira toda a carreira dele. Não ficou um momento de paz que o Brasil teve com esse cara jogando, cara. Esse aí, quando via a camisa Embaçado. amarela, ele embaçava geral, né? Ele jogava mais do que ele jogava, né? Era impressionante. E a gente deu azar de cruz. A França tinha uma boa seleção, mas tinha o Zidane, né? E aí não tinha jeito. Ele tava possuído aquele dia. Tava Jogou possuído. pra cara. E acabou, né? Como é que você acha que a gente tá pro ano que vem? Não somos favoritos. Então, pode ser bom. Pode, mas, cara, eu acho que o nosso futebol, por exemplo, 2006, pegando o último exemplo, a gente tinha Adriano e Ronaldo. E a gente tinha no banco de reservas Robinho e Fred. Aí os caras, Robinho e Fred. Pô, mas Robinho e Fred naquela época, cara, eram pesados, eram grandes jogadores, estavam no auge e tal. Eu vejo a seleção, por exemplo, de 94, o Brasil tinha Bebeto e Romário, mas tinha o Miller no banco de reserva. O Brasil deixou de levar para a Copa o Careca, deixou de levar o Ivaí, deixou de levar o Edmundo. Esses caras não foram para a Copa. E o Brasil tinha Bebeto e Romário, tinha Miller, tinha Ronaldo com 17 anos. Hoje em dia, quem nós temos? Então, assim, nós temos bons jogadores? Temos. Isso é fato. O Brasil continua produzindo bons jogadores. Mas jogadores desse nível,
eu acho que a gente não tem mais, cara. A gente tem o Neymar, que é extraordinário, e ele é rodeado por bons jogadores que podem formar um bom conjunto e que podem levar a seleção brasileira à conquista numa Copa do Mundo. Podem. Mas eu acho que a gente chega atrás das seleções europeias que estão jogando mais em alto nível, com mais entrosamento, há mais tempo. Podemos ganhar? Podemos, mas eu acho, como disse o Gelo no Sangue lá, Pouco provável. pouco provável. Pouco provável. Tomara que tenha um final igual É. do pouco provável. Você acompanhou a Eurocopa? Você viu? Sim, Então, sim. Eu acompanhei, tipo, tudo da Eurocopa esse ano. E eu fiquei um pouco assustado, assim. Tipo, cara, é isso aí que a gente vai enfrentar. A gente tá fudido. Pois é. É claro que existe um respeito muito grande lá ainda pelo Brasil, né? Mas tá diminuindo isso aí, né? Tipo, Sim, porque eles viram depois do 7-1, né, que o Brasil pode ser vencido, pode ser encarado. Antes existia uma mística da seleção brasileira e tal. E nós temos jogadores que estão bem lá fora há muito tempo, né? Então a gente tem jogadores do quilate do Neymar, do Casemiro, que é uma referência no Real Madrid. A gente tem o Gabriel Jesus, que é um cara estabelecido hoje na Europa, há alguns anos bem lá na Inglaterra, muita moral com o Guardiola. O Vinícius Júnior é uma promessa que está se tornando uma realidade, né? Então nós temos bom jogador. Paquetá tem jogado Os muito goleiros, bem. né, que- Os goleiros já são goleiros consolidados. Lá na Europa, o Alisson e o Ederson. Temos o Everton aqui, que é um ótimo goleiro também. Nós temos uma boa seleção brasileira. Dá para encarar, dá para jogar, né? Mas que, de fato, a gente vai ter uma concorrência europeia muito pesada. E eu acho que hoje a gente tem menos armas para competir como a gente tinha no passado. Eu acho que sim. Mas vamos torcer, né? De repente a gente ganha. é que nessa Ninguém Eurocopa acredita. A gente viu muitas seleções que estavam meio assim, subirem muito, tipo, Suíça, Dinamarca, a própria Inglaterra. Pra você ver, a Suíça na última Copa na Rússia empatou com a gente. Pois é. E foi um fez jogo duro. Fez uma Eurocopa incrível, né? A própria Itália que veio na reformulação também, agora tá quase 40 jogos aí sem perder, né? Os outros países melhoraram muito. Melhoraram né? muito, A né? partir do momento que houve essa abertura de fronteiras no futebol, a partir do caso Bosman, e vários jogadores puderam entrar nos principais campeonatos do mundo, você tem uma elevação do nível de seleções que eram muito inferiores. Então a nossa era muito melhor e as outras seleções eram piores. Então nós pioramos e os outros melhoraram muito. Isso é um fato. Então meio que achatou, equilibrou, nivelou e de repente nesse momento a gente está um pouquinho abaixo. Mas aí para luta, dá para encarar, dá para jogar, de repente dá certo. Né? E isso é uma coisa que eu confio muito, assim, todas as vezes que eu ouvi essa história assim, "Ih, não temos chance. Brasil, Ai, Brasil tá na ruim. Copa vai sair antes do final." Deu certo. Quem sabe não dê certo em 2022? Quem sabe? Vamos torcer, né? Torcer a gente torce, mas Perguntar uma coisa. Sabia que tem jogo do Brasil hoje? Cara, não fazia ideia que Pois tinha é. jogo do Brasil tem hoje. jogo hoje do Brasil. A Você vê a gente que tá ponto nós falando isso. chegamos. É o ponto que Pois a gente é, chegou. eu lembro A que que... ponto nós chegamos. Eu lembro que tinha uma época que quando tinha jogo do Brasil não tinha nem aula. Porra, parava tudo, é A verdade. galera ficava em casa pra ver o jogo do Brasil. era Agora muito- eu nem sabia que tinha jogo do Brasil hoje. É porque essas eliminatórias aí, nesse formato que tem. Primeiro, jogou. Ninguém aguenta. Eu não aguento mais a seleção brasileira esse ano. Porque, primeiro, tira o jogador tudo do Flamengo, né? A bagunça, os campeonatos. Isso é uma Isso merda. também colabora pro torcedor ficar chateado. Não, porque né? se tirar Tira o jogador do time. Pois é, se Não tirar tem o uma jogador do time. solução, não? A FIFA nunca pensou numa solução? Não, a solução a FIFA já deu, assim, É, não. não, Tem o data problema é FIFA aqui para dentro. o campeonato. Você vai falando, não, pode rolar, é isso. Aí- A O problema solução é aqui existe, dentro, já tá aí. Porque aqui no Brasil tem um negócio chamado campeonatos estaduais. E compromissos políticos que encaixam os campeonatos estaduais que ocupam 16 datas do calendário. Então isso acaba achatando tudo. Você espreme o Campeonato Brasileiro, você espreme as outras competições. E aí muitas vezes não dá para parar, porque se parar não tem como encaixar os jogos todos que já estão comprometidos. Então esse é um desafio, você ajustar esse calendário interno do Brasil e arrumar uma forma melhor dos estaduais serem colocados para que quando tiver jogo da seleção não ter jogo de time, porque aí realmente é uma sacanagem com o time, com o torcedor. E o torcedor passa a ter mais bronca ainda da seleção, porque está desfalcando o time dele, e o time dele pode ser prejudicado. É uma coisa inteiramente... E esse formato das eliminatórias joga muitos jogos, são muitas partidas Muitos e tipo, jogos. um bagulho meio inútil, assim, o Brasil já tá praticamente O Brasil já está classificado. E aí tem que ficar jogando esse negócio aí o Tite não faz a boa, tipo, não, deixa o Gabigol e o Everton Ribeiro aí, a gente tá tranquilo. Não, chama também. Tem que fazer o nome dele, Aí leva a né? Rascaeta lá e volta lesionado, acontece direto, é uma desgraça. E aí a gente tem que entender o lado do técnico também, né? Porque o cara quer ele, pô, eu tô na seleção, eu vou chamar Tem os que fazer melhores. meu nome. Aí ele tem que chamar os caras. E o problema é, pô,
É uma zona, né? Mas vamos ver como é que vai ficar Pois isso. é.